Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais um encontro, para uma reflexão na Palavra de Deus, os conselhos da Bíblia, as orientações bíblicas, que são muito importantes para a nossa vida espiritual, para nos alimentar espiritualmente das coisas de Deus. Vamos compartilhar juntos o que está escrito aqui na carta aos Efésios, capítulo 6 de Efésios, uma passagem bastante conhecida, palavras bastante conhecidas por aqueles que estão familiarizados com a palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, fala-nos a respeito da armadura de Deus. Vamos ler juntos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar nem contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo para com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu sei que os irmãos, aquelas pessoas que estão mais habituados com a leitura bíblica, já leram pelo menos algumas vezes esse texto de Efésios, capítulo 6, versículos 10 em diante, cujo título é a armadura de Deus. No demais, irmãos, é o conselho bíblico: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe onde é que nós temos que nos fortalecer? Na força do poder de Deus, que é imenso, é grandioso, é poderoso, a força do poder de Deus. É nele que nós temos que nos fortalecer, revestindo-nos, não é vestindo-nos, mas revestindo-nos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque o diabo cria ciladas, ele cria atalhos, ele cria caminhos malignos, né? E nós precisamos estar atentos para vermos os ataques do diabo. Por isso que nós temos que estar vestidos e revestidos de toda a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? São os recursos que Deus nos concede no mundo espiritual para nós vencermos essa luta. Porque aqui fica bem claro que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais. A palavra de Deus nos deixa bastante claro, bastante evidente, que todas as coisas que acontecem na face dessa terra, e por trás delas nós vamos encontrar o agir de Deus ou o agir do inimigo. E muitas vezes as coisas ruins, as dificuldades, as lutas que nós estamos passando, que nos parecem pessoas, achamos que tem nome,
de João, Francisco, Antônio, não. Por trás da maioria das situações que nos prejudicam, que nos atribulam, que nos angustiam, estão os príncipes das trevas que agem nesse mundo, né? E nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. A palavra de Deus nos diz que as lutas, a maioria das lutas que nós passamos, não é contra pessoas, contra seres humanos, contra situações humanas, mas por trás dessas situações muitas vezes está o poder do inimigo, o poder de espíritos malignos, né? Portanto, aqui no versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Nós temos que atravessar cada dia, Jesus mesmo disse, basta cada dia o seu mal, porque cada dia tem as suas tribulações, tem as suas angústias. Estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade. A verdade nos liberta, a verdade nos libertará, a verdade é de Deus. A mentira, toda falsidade, toda hipocrisia é obra do diabo, é inspiração dele, mas em Jesus Cristo nós vivemos toda a verdade. Vestido a couraça da justiça, temos que usar da justiça que Deus nos concede, né? Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Como é que nós nos calçamos? Nos preparando no Evangelho da paz, na Bíblia Sagrada. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé é um escudo contra os ataques do diabo. A fé nos protege como um escudo que protege o guerreiro que está em batalha, que está em luta, né? Com esse escudo que se chama fé, que nós precisamos viver, poderemos apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também, olha que importante isso aqui, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A salvação de Cristo Jesus é que blinda o nosso cérebro, a nossa mente, os nossos pensamentos. Se nós estivermos com o nosso pensamento ligado em Cristo Jesus, nós temos um capacete, que é o capacete da salvação de Cristo Jesus, que Ele nos ganhou no alto madeiro da cruz. Orando em todo o tempo, isso é importante, nós temos que viver no espírito de oração. Não é só quando dobramos os joelhos ou quando vamos buscar a Deus num culto de oração. Não, nós temos que vigiar durante todo o tempo, durante as 24 horas do dia, seja trabalhando, andando, viajando, fazendo o que estivermos fazendo, mas o coração ligado a Deus, orando em todo lugar, em todo o tempo, com toda a oração e súplica e no Espírito, e vigiando, como diz aqui a palavra, e vigiando com toda a perseverança. O povo de Deus tem que ser perseverante, com perseverança e súplica por todos os santos. Nós temos que sustentar os nossos irmãos em oração. A oração de um justo muito pode em seus efeitos. Nós não somos justos naturalmente, mas nos tornamos aos olhos de Deus justos porque somos justificados pelo sangue de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã que me ouve nesse instante, vamos nos revestir da armadura de Deus, seguindo os conselhos desses versículos que está registrado em Efésios capítulo 6, versículo 10 a 18. São 8 versículos muito importantes. Eu espero que Deus te abençoe, que você se fortaleça e que você siga as orientações bíblicas para que seja vitorioso se estiver passando por alguma luta, por alguma dificuldade. Por isso, agora, nós vamos orar em nome do Senhor Jesus, para podermos orar por todos os santos perseverantemente. Aonde você estiver, se for possível, feche os seus olhos, vamos orar juntos. Se não for, se você estiver andando, trabalhando ou com fone de ouvido, ligue o seu coração a Deus e fique no espírito de oração, porque a bênção vai chegar até você agora, porque nós vamos orar
em nome do Senhor Jesus. Amém? Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu me apresento a Ti em nome do Senhor Jesus, orando por cada pessoa, por cada irmão, por cada irmã, amigo, conhecido, familiar, seja quem for, aquele que esteja assistindo pela primeira vez, participando desse canal do YouTube. Ó Deus, Tu conheces os problemas, Tu conheces as lutas, as dificuldades que cada um passa. Em nome de Jesus, eu te peço que por misericórdia, por amor do Teu nome, Tu estenda as Tuas mãos de poder, alcançando aquele que está enfermo, que precisa de uma restauração da sua saúde. Alcança com o poder do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Resolve o problema daquele que está passando por uma tribulação, por um tempo de luta, mas abençoa cada um, a cada família, a cada lar aqui representado por essas pessoas. Alcança com teu poder. Eu oro a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito Santo e para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Amém. Creia, Jesus disse, se você pode crer, tudo é possível aquele que crê. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivair Sfer, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, nos permitindo o Senhor. Até a próxima.